Bom, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso webinar. É muito bom a gente estar aí com vocês, apesar aí da pequena falha técnica aí que a gente teve. Só que a gente preparou um conteúdo bem legal hoje para apresentar para vocês. E é muito bom a gente poder ter a sua presença. Então, a gente espera que vocês você aproveite bem o conteúdo, também participe do nosso chat, né, com as suas perguntas, com as suas dúvidas. A gente vai estar acompanhando aqui para ir levantando esses assuntos. Eu me chamo Jonathan, faço parte do time de marketing da Intelidata e hoje eu estou aqui com a Jéssica. Né, Jéssica? Bom dia, pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Jéssica Luiza e eu trabalho há mais de 5 anos, né, no comercial da Intelidata. E hoje eu vim trazer aqui um pouquinho dessa minha experiência, né, para estar comentando vocês sobre as funcionalidades do UniPlus. É isso aí. Eu quero deixar alguns recados antes da gente iniciar. Aqui no nosso canal, se você ainda não conhece aí os conteúdos da Intelidata, não esquece de deixar o seu like no vídeo, também se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos. A gente tem novos vídeos praticamente toda semana e uma vez por mês a gente faz um webinar com um conteúdo aberto aí para quem está interessado em se tornar uma revenda da Intelidata. Então, né, deixe o seu like, se inscreva no canal que você vai receber as notificações de quando tiver conteúdo novo. Tá certo? Muito bem. Então, o tema que a gente vai falar hoje é possibilidades de negócio com o UniPlus. A gente conversou bastante sobre qual seria um tema interessante para trazer para vocês e a gente achou que esse talvez seja uma das principais dúvidas, né? Quais são os ramos de negócio aí, quais são as possibilidades de negócios, de clientes, que uma revenda que oferece o UniPlus tem em suas mãos, né? Até na divulgação aí que a gente fez do webinar, a gente usou muito essas perguntas, né? Quais os ramos de atuação do UniPlus, o que ele oferece de diferencial para cada ramo e para quem você pode vender o UniPlus, né? Então é isso que a gente vai falar um pouquinho hoje. Sim. Então, primeiramente, eu gostaria de estar falando para vocês que o nosso sistema, o UniPlus, ele é muito completo, tá? Mas nem por ser totalmente completo, ele é complexo. Eu gosto de deixar isso bem claro, assim, porque pode gerar muitas dúvidas, né? O pessoal às vezes entende que o completo pode se tornar complexo, e na verdade ele é muito simples, é muito pelo contrário isso. A usabilidade dele é comentada por todos, os clientes que acabam às vezes saindo, um dos fatores que fazem com que eles voltem para o nosso sistema é justamente ele ser um sistema, ele é fácil de usar, né? Ele é descomplicado. Então, mesmo ele sendo completo, ele realmente tem bastante funcionalidades, o pessoal acaba voltando e retornando, porque acaba acostumando mesmo com a usabilidade ali, né? Acaba sendo bem fácil. Então, ele é um sistema com bastante funcionalidades e a gente não conseguiria, seria impossível comentar sobre todas elas aqui hoje, né? Então a gente escolheu ali as principais para estar comentando com vocês, que vocês consigam realmente entender em quais ramos podem estar atuando, né? Então, bora lá, Jonathan. É isso aí, eu só fiz a troca do fone aqui, porque tá rolando um pouco de interferência. Tá um pouquinho baixo, eu acho, o teu som, pelo menos para mim tá. Não tô te ouvindo. Alô, alô? Oi? Tô te Jéssica, ouvindo. tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Ah, beleza, voltei, desculpa aí, gente. Muito bem, então é isso aí que a Jéssica comentou. O sistema UniPlus é um sistema realmente bem completo e bem grande, ele oferece muita coisa aí para quem é revenda e principalmente para quem é cliente. Então a gente quis trazer um pouco aí das possibilidades que realmente o mercado oferece para um sistema desse porte, né? E o que a gente usou para se basear essa pesquisa? Existe um site chamado Data Sebrae. Isso aqui é uma dica bem legal.
o Data Sebrae ele dá para você uma visualização do total de empresas por ramo, por região. Então a gente pegou aqui um totalizador do Brasil de empresas de comércio e serviço, né? A gente não fez muitos filtros aqui, mas depois se você acessar esse link, datasebrae.com.br/total de empresas, você vai conseguir ter essa visualização aí de negócios, de empresas abertas no Brasil por ramo. Você pode filtrar por KNAI, por estado, por setor, então é bem completo. E fazendo esse filtro só de empresas de comércio, empresas de serviço, a gente chega num número hoje, a nível Brasil, 15.254.465 empresas abertas. Então, isso aqui é um dado de 11 de maio de 2020. Então, hoje a gente tem 15 milhões de empresas na área de comércio e serviço abertas no nosso país. Então, é realmente um mercado muito grande. O que a gente vai fazer agora? A gente vai destrinchar um pouco esses números, né? Se a gente destrinchar aí pelo setor, pelo ramo, que talvez tenha um mercado maior, a gente começa aí com a parte de serviços. Só de serviços hoje no Brasil, a gente tem 8.641.000 empresas. Cerca de 8 milhões de empresas. São muitos negócios, né? Empresas que prestam serviço, que são serviços de várias áreas. A gente vai falar um pouquinho justamente sobre o que o Uniplus pode oferecer para esse tipo de empresa. Jéssica, o que o Uniplus tem de diferencial hoje para empresas que são prestadoras de serviço? Bom, Jonathan, para serviços, assim, nós temos diversas funções ali que podem estar ajudando ali esse cliente final, né? Eu vou dar um exemplo de uma oficina, por exemplo. Então, todo o controle ali do carro quando chega, veículo, proprietário, cor, o problema, né? Então, ele consegue estar anotando tudo isso dentro do sistema. Até as sugestões, por exemplo, de melhoria, né? Que na hora que tu abre, tu viu que tem um probleminha. Não foi aquilo que o cliente pediu, mas tem um probleminha ali que ele identificou. Então, eles acabam anotando esse problema quando o cliente chega, tá passando isso para ele, né? E depois, assim, tá tudo ok, certinho, fechou, manda para o faturamento. Se por acaso o município do cliente, né, for homologado, o provedor do município do cliente for homologado com o nosso sistema, ele já consegue fazer a nota fiscal de serviço eletrônica direto para o nosso sistema. Nós temos também um recurso que é o SMS. Então, assim que está pronto, o cliente cadastrou o celular, ele também acaba, o cliente do nosso cliente final, ele acaba recebendo, avisando que o carro ali está pronto. Tá me ouvindo, Jonathan? Saísse aqui? Vocês estão me ouvindo bem? Pessoal, acho que o Jonathan... Caiu, Acho que Jonathan? deu. Eu não sei o que aconteceu, acho que deu uma pequena queda. Mas tá ok no YouTube? Ah, tá. Beleza, Já pessoal tá ouvindo. voltamos. Então, assim, é possível trabalhar tranquilamente. Isso é só um exemplo, né? Nós temos diversas outras áreas. Uma outra coisa que é bem bacana que a gente consegue trabalhar com serviço, que é até um pouquinho para a empresa um pouco maior, que seria o estoque de terceiros, né? Então, o que seria isso? Eu vou ter que dar em exemplo, porque isso pode ficar um pouco difícil de entender. Tu consegue, por exemplo, eu tenho uma empresa de café, né, e de grãos ali, eu trabalho ali com os grãos, comprei já, só que eu não tenho o moedor, eu não faço a embalagem, eu mando para um terceiro. Ele faz isso para mim, né, e eu vendo para o cliente final todo prontinho, mas um terceiro que faz essa parte, esse processo ali para mim. Então, como que funciona? Eu consigo controlar o meu estoque que está em terceiros. Entende? Então, assim, e o cliente, vamos supor que a pessoa que está moendo isso para mim, né, essa pessoa que faz isso, se ela tivesse o sistema também, ela conseguiria controlar o estoque de terceiros, porque o estoque não é dela. Então, eu acho isso uma funcionalidade muito bacana que a gente consegue fazer. Inclusive, o cliente que mandou esses grãos, né, para estar moendo nessa outra empresa, ele consegue controlar esse estoque que é dele, mas que não está com ele, saber essa movimentação se já chegou até o cliente final, que foi de fato quem ele vendeu. Então, para tu ver que a gente consegue atender desde uma oficina, que é algo um pouquinho, né, um pouco mais simples ali, quanto algo assim, que é quase uma pequena indústria, assim, que faz todo esse processo, né? Essa triangulação ele controla. Então, isso
é um dos exemplos ali que a gente pode estar dando, né? Então, empresas que acabam consertando celulares, computadores, as próprias oficinas, lavação, garagens de carro. Garagens de carro que eu falo é aquelas empresas que compram carros usados, né? E revendem também. Então, o nosso sistema, ele consegue atender isso, né? Fazer o PIS/COFINS ali dessa diferença. Então, é bem bacana, assim. Eu estive conversando também com alguns canais de vendedores nossos, para ter essa experiência, né, para estar passando aqui de como que eles usam isso, e o serviço ele atende muito bem nesse sentido, tá? Sim, e é legal porque assim, mesmo a gente tem alguns segmentos ali, tem alguns ramos hoje dentro dessa parte de serviços, né? Como por exemplo, uma marcenaria, uma tornearia, Sim, que, é claro, indústrias grandes o sistema não vai atender, ele não está preparado para isso. Mas uma empresa pequena que faz um pequeno controle de produção, a gente tem como atender, né? Então, assim, sim, te dá uma abrangência legal aí de negócios, né? com Muito certeza. bem. Eu acho que para a parte de serviço seria isso, né, Jéssica? Seria, mas a gente também tem, claro, tem muitas outras funções, outros ramos. Oi? Oi? Tá me Tô, ouvindo? tô ouvindo. Tem muitos outros ramos ali, né? O próprio serviço ali também é o exemplo que o pessoal às vezes não aproveita muito, mas é a aluguéis de roupa, né? De trajes sociais, assim, para festas. Uhum, sim. Então, não acabam às vezes achando que seria muita coisa e tal, mas é bem bacana. Então, tem empresas que acabam consertando, eles fabricam, na verdade, vestido, né? Os vestidos, as roupas, os trajes, depois eles alugam e muitas vezes eles decidem que depois de um certo tempo, não, agora a gente vamos vender, né? A gente quer Uhum. trocar o nosso showroom aqui e tal. Então, é tranquilo estar fazendo isso também. Então, assim, mesmo sendo serviços, consegue atender todas essas áreas, né? Algumas até inexploradas ainda, até pelos nossos canais, mas que é possível estar trabalhando, tá? Legal, show de bola. Então tá, então isso aí seria basicamente o nosso primeiro, o primeiro ramo que você pode atender com o Uniplus, que é, na verdade, o que tem mais possibilidade de acordo com aquela informação lá do Data Sebrae, né? Se a Sim. gente tirar fora daquela conta a questão de serviços, o que a gente vai ter muito é justamente a questão dos comércios. Então, a parte dos comércios varejistas em si, tá dando um pouquinho de chiado aí o barulho, eu não sei se é o É meu o meu? microfone. Deixa eu ver se é o meu aqui, só um pouquinho. Não sei. Bom, vamos descobrir. Pessoal, se tiver algum problema, manda aí no chat aí, a gente está acompanhando e a gente vai trocando figurinhas por ali. Se a gente tirar, então, lá da informação do Data Sebrae as empresas de serviço, a gente vai ficar ainda com quase 6 milhões e mais de 6 milhões e 600 mil empresas apenas de comércio. Aqui é o comércio varejista em geral, né? Então, assim, existe também um grande potencial de mercado para a questão que são justamente as lojas, né? Lojas em geral. E a gente tem lojas de calçado, lojas de roupas, lojas de artigo para casa, enfim, lojas no varejo mesmo, né? Sim. Aí eu te pergunto, Jéssica, o que que o Uniplus tem hoje de diferencial como funcionalidades de recursos para atender o lojista hoje? Também tem bastante funcionalidades, né? Eu separei umas aqui para estar comentando hoje. Uma das coisas que eu acho bem bacana seria o local de estoque. Então, vou dar um exemplo de uma empresa, uma loja de calçado, né? Então, ela tem ali os calçados expostos, tem ali nas caixinhas, ali já é um estoque que ela tem, né? E ela pode ter um almoxarifado, algum local que ela guarda as outras unidades ali que realmente tem em estoque, né? Então, por exemplo, o cliente chegou, pediu para vou, não serviu, ela vai, vou dar uma olhadinha lá no meu, ver se eu tenho alguma coisa no estoque. Ela já consegue consultar no sistema, tá? Ela já consegue olhar lá no sistema se realmente já tem esse produto. Se tiver, por exemplo, tem esse calçado que ela quer, esse número, ela já faz uma transferência para o estoque. Então, do A e o B. Então, traz lá para frente, né? Aquele sapato ela consegue controlar e depois ela vê o que sobrou no estoque que ela tem ali dentro da empresa mesmo. Só que isso Uhum. não necessariamente, Janta, precisa estar naquela loja. Isso é só um exemplo que a gente pode trabalhar com calçado, que a gente vê muito nas lojas, né? O pessoal vai ver se tem, já consulta no sistema, se tiver o local que está guardado lá. Só que isso pode acontecer de a empresa em si, ela ter um estoque em outro local, em outro endereço,
né? Onde ela realmente guarda tudo e ela consegue fazer todo esse controle, tá? Uhum. Outra coisa bacana, daí falando um pouquinho de lojas de roupas, assim, para dar um exemplo, seria o boleto com registro, né? Só que em formato de carnê. Então, por exemplo, empresas que a loja ali, né? Não, beleza, eu faço isso aí para ti, às vezes até a própria enfim, o que ela decidiu usar ali realmente utilizando o boleto, né? Então, parcelou ali a compra do cliente, ela fez um carnezinho em formato de boleto e esse cliente pode tanto pagar ali na loja quanto ele ir realmente nas lotéricas e bancos normal, só que em formato de carnê. Então, eu acho isso um recurso muito bacana que o nosso sistema tem e que essas lojas, né, hoje em dia eles utilizam, a gente sabe que é mais o TEF ali, né, a maquininha de cartão, dinheiro, mas uma empresa assim que ainda trabalha com esse recurso pode ser um jeito até de evitar a inadimplência, né? Uhum. Outro recurso bacana seria o próprio inventário de estoque. Então, todo esse o controle ali, o cliente vai ter, né, do que realmente está no estoque dele de uma forma, digamos assim, mais fácil, né? Consegue fazer ali através do coletor mesmo ali e fazer todo esse controle, que eu acho bem bacana e acaba evitando erros, né? Tu acaba fazendo assim, fazendo manualmente, então tu tem aquilo ali, tu consegue ter esse teu inventário de estoque. Um outro recurso para lojas e em geral seria o cartão fidelidade. Então tem duas modalidades que eles pode ser utilizado, né? Que seria pontuação. Então tu escolhe que determinado produto, por exemplo, a partir do momento que determina alguns produtos assim que pode ficar até à vista do cliente, algum banner, alguma coisa, quando chegar naquela determinada pontuação, por exemplo, 50 pontos, consegue retirar troca por um cinto, troca por um brinde, troca por um mimo, né? Isso aí tem Então, bastante em lojas, né? tem bastante. Então, pode ser utilizado dessa forma, quanto também cada ponto gerado, cada compra gerada, a cada R$ 10, R$ 100, pode gerar um ponto, ou então um desconto depois, né? E esse cartão fidelizado, esse cartão fidelidade, ele pode ser utilizado como finalizador de venda depois. Então, chega ali na hora, ó, quero trocar, quero, então vai lá, prefere desconto, prefere a pontuação. Então, eu acho isso um recurso bem bacana do nosso sistema, né? É a E própria. uma coisa que uma vez me comentaram sobre o cartão Fidelidade, que é muito legal, na minha opinião, é que o cartão Fidelidade é uma forma de lojas conseguirem algum dado do cliente, né? Porque Sim, muitas vezes tu tens lá na tua loja, você tem um frente de caixa, você tem lá os caixas, o cliente pega os itens, leva para o caixa, mas você não tem uma data de nascimento, uma idade. Então, se você uhum, quer analisar o teu público-alvo, né? Poxa, como é que eu vou ter sim, informação de realmente quem é meu público, qual é a faixa etária, é mais homem, é mais mulher, em que região eles moram, né? O cartão sim. Fidelidade, como ele vai exigir um certo cadastro dentro do sistema, ele vai dar essa informação para o lojista, né? Sim, com E certeza. ajuda E nesse ele sentido. ajuda no sentido de tu tá. Hoje a gente utiliza bastante as redes sociais, né? Então, Uhum. tanto Instagram, Facebook, e aí na hora que você quer, às vezes, direcionar essas coisas ali para esse cliente, para que ele receba isso, é bom você ter os dados de quem são o seu cliente, né? Sim, E quem são esses clientes? O gênero, a idade, enfim, para você até ter isso um pouco mais certo para chegar melhor nesse teu cliente. Então. O cartão fidelidade é legal justamente por isso, até para você ter dados como o número de telefone, depois está mandando SMS com novidades, com descontos, estamos com a linha de bolsas com 50% de desconto. uhum, sim, Então, essas funcionalidades hoje vão acabar ajudando nesse sentido, né? sim. Outro recurso também, que é a própria grade, então o controle do P, M, G, vermelho, amarelo, verde e das marcas, né? Então, tanto para calçado quanto para roupa, tu consegue ter esse controle. É isso aí. Tudo bem, eu acho que assim, talvez o segmento de lojas seja um dos principais segmentos hoje que o Uniplus pode Sim. atender, junto com serviços, né? Uhum. E com certeza atende bem, a gente já tem vários clientes hoje no Brasil que utilizam o Uniplus para atender justamente esse tipo de negócio, né? E assim, Sim. existem uma coisa que é legal a gente comentar, né, Jéssica? A gente tem pacotes do Uniplus, né? Específicos, né? Para uma Sim. loja um pouquinho menor, a gente tem um pacote, para uma loja um pouco maior, que tem um pouco mais de recursos, que vai ter uma necessidade um pouco mais específica, a gente tem um pacote específico. Então,
Independente do tamanho do negócio, a gente consegue atender hoje com o sistema, né? Sim, justamente, Janta. Justamente, como eu falei no início, o sistema, por ele ser tão grande, né? Não é complexo, mas ele é grande. Tem essa necessidade, a gente sentiu assim na Intelidata, de empacotar, né? De Uhum, empacotar esses produtos, esses recursos, para que facilitasse a vida do canal revendedor. sim. Então, como eram muitos recursos, e nós temos ainda essas funcionalidades, ficava complicado assim, às vezes tu tá montando isso e aquilo, serve para isso, então nós empacotamos tudo para ficar um pouco mais diversificado esse ramo de atuação, um pouco mais, na verdade, focado, né? Então Uhum, facilitou a vida do canal vendedor, ele sabe que é uma loja, sabe, esse aqui que serve. Ah, esse aqui trabalha com serviços, esse aqui serve, ele não tem tanta dificuldade em ter que estar pesquisando isso, né? sim. Então acredito que isso facilitou bastante. Beleza, é isso aí. Bom, continuando essa questão aí do comércio varejista, né, lojas em geral, então assim, a gente já falou de empresas de serviço, né, prestadores de serviço, que Sim, talvez é o maior mercado hoje para se atender com o Uniplus. A gente falou sobre a parte de lojas em geral, e seguindo a ideia do comércio varejista, existe lá no Data Sebrae, a gente fez um filtro. Se você filtrar por comércio de varejista e atacadista de alimentos, né, com foco em produtos alimentícios, a gente vai ter aí hoje basicamente mais de 500 mil empresas a nível Brasil que entram na categoria que a gente chama de mercados. Mercados, supermercados, açougues, né? Então, hoje a nível Brasil, a gente tem quase 600 mil empresas, 600 mil supermercados para serem atendidos, né? É claro que muitos deles já têm sistema, mas talvez muitos deles não tenham um sistema ainda que atenda completamente o negócio deles, né? E sim. aí a gente entra nesse segmento que é justamente o comércio de alimentos, mercados, supermercados, açougues, mercearias, né? E eu tenho certeza que o Uniplus deve ter bastante funcionalidade focada para esse ramo de atuação, né, Jéssica? Tem, junto, tem bastante. Inclusive, deu um pouquinho de trabalho ali para escolher o qual que a gente vai estar É, comentando aqui, né? verdade. Mas nós temos sim, um dos exemplos aqui que você está, então, por exemplo, seria o atacarejo, né? Então, já é um outro ramo ali também que pode colocar, que hoje tem bastante, né? Que é os hortifruti, atacarejo, Uhum, mercados, supermercados. Então, é realmente um ramo que está crescendo bastante, né? E nós temos alguns recursos que podem facilitar, como, por exemplo, o atacarejo. O atacarejo, então, o estabelecimento proprietário ali, eles colocam o preço que a partir de, por exemplo, a gente vê muito hoje, né? A partir da terceira unidade, aquele produto ele sai com um valor um pouco mais barato. Mas como uhum, controlar isso com tudo aquilo jogado dentro do carrinho, né? Não tem como, passou, tá errado, volta, chama fiscal, enfim. Não tem como. Então, assim, os mercados que estão realmente se organizando, eles podem estar utilizando essa função, que é o quê? A partir do momento que tu passa, mesmo que esteja lá no fundo do carrinho, né? Passou o primeiro item, passou o segundo, passou toda a compra, lá no final, o terceiro item apareceu automaticamente, sem precisar chamar ninguém. O sistema já reconhece que aquele produto ali, ele, a partir da terceira unidade, ele fica com um valor mais barato. Então, ele já faz ali o cálculo, né? E ele já dá esse desconto para o cliente sem precisar ficar chamando nada, nem sem se preocupar se realmente teve ou não desconto, né? uhum, Então, às sim. vezes, o cliente tem essa preocupação de juntar, assim, porque é a partir da terceira unidade, mas não precisa. Tá ali no carrinho, passou, tá tranquilo, vai aplicar esse desconto, tá? Isso é um recurso bem bacana. Nós temos também, para o controle ali do dono do estabelecimento, família de produtos, então ele consegue controlar a família de suco. Então, quais são as marcas que tem ali dentro, né? Tang, Drink, enfim, quais os sabores dentro de cada um. Então, quando ele for, eu quero definir uma promoção, né? Eu quero fazer uma promoção, ele vai lá e já olha como estão as vendas de determinado produto e já consegue ter isso um pouco mais, uma gestão à vista melhor, né? Um controle melhor disso daí. Outra funcionalidade que é mais voltado também para o mercado seria o limite por forma de pagamento. Isso se aplica mais ao cheque, né? Porque hoje a gente sabe que é mais dinheiro e cartão, mas, por exemplo, trabalha com cheque. Só que o limite que o mercado quer é que até R$ 1.000, por exemplo, o cliente consegue estar fazendo aquela compra. A partir de R$ 1.000, não pode estar aceitando cheque. Então, tem todo esse controle dentro do sistema também. Outro recurso seria o promoção por cota. Esse Então, recurso é legal. uma função, é um recurso bem, bem bacana.
Eu não entendia muito sobre ele, assim, que eu entrei. Hoje em dia ele faz todo sentido. Mas, por exemplo, assim, ó, tu quer estabelecer que um produto, então, por exemplo, o álcool em gel, ele possa ser vendido apenas 3 unidades por compra. Mas como eu vou controlar isso? Vou ficar olhando para o cliente, falando para ele que ele só pode levar 3 e ele passou 4 e eu não vi. É complicado para o operador de caixa também estar fazendo esse controle, né? Uhum. Então, estabelece ali, a partir do momento que passa o terceiro item, ele não deixa mais passar nenhum, justamente para ter esse controle, para que, se for estabelecido em cada compra a pessoa pode comprar só 3 unidades, né? Isso é uma estratégia realmente do consumidor. Ele quer que dure mais sei lá, o estoque dele, ele quer que seja mais controlado, que mais pessoas tenham acesso, até para ficar mais justo, alguma coisa nesse sentido. É realmente estratégia do vendedor, né? A gente tem visto bastante isso acontecer agora, né, inclusive. Com certeza. Então, realmente é um recurso que acaba ajudando nesse sentido, é um controle mesmo, né? Uhum. O controle também de fabricação, lote e validade. Então, a gente sabe que o mercado utiliza muito, né? Então, o que chega primeiro tem que sair primeiro por uma questão de validade. Então, nós temos esse controle. Nós temos também para açougues geralmente hoje o mercado também tem esse açougue dentro, né? Mas Uhum. dentro da empresa ali, do mercado. Então, o reclassificação. Então, entra o boi ali, o boizinho inteiro, eles reclassificam em outro produto. Então, assim, maminha, né? Patinho, sei lá, tudo que Alcatra. alcatra, transforma isso e também controla o que perdeu ali, né? Então, aquelas partes ali das carnes que realmente não vão ser utilizadas, ossos e, enfim, consegue controlar isso também. Então, é Uhum. uma função bem bacana ali para açougues, não necessariamente precisa estar dentro de mercado, mas é uma área que a gente consegue atender, né? Sim. Outro recurso bacana é que se o estabelecimento tiver um café, um restaurante ali dentro, nós temos também como atender esse controle de mesa, esse controle de comando, a gente consegue fazer dentro realmente do supermercado. E Uhum. assim, ó, eu falei realmente que eu ia pincelar alguns recursos, mas tem muito mais, tá? Sim, sim. A gente não vai ter tempo para comentar todos, né? A gente está querendo realmente trazer assim, o que é principal de cada um deles, justamente Sim. para instigar a curiosidade de quem está assistindo, né, Jéssica? Sim, não tem como falar realmente, até porque esse é um dos que a gente fez mais pacotes, assim, para facilitar para o nosso vendedor, Uhum. né? Desde pequeno, médio, avançado, justamente para porque realmente são bastante recursos. Mas Uhum. fica ali, né, como curiosidade para estar conversando com a gente, saber um pouco mais sobre isso. Isso aí. Antes da gente partir para o próximo segmento, que seria o último ramo de atuação aí, o último que a gente vai comentar hoje, né, que o Uniplus pode atender, que talvez seja um dos nossos principais, a gente achou interessante trazer aqui alguns ramos, alguns tipos de negócio que o Uniplus, no momento, ainda não atende, né? Uhum. Porque é bom a gente pontuar isso, né? A gente sempre gosta de alinhar a expectativa de quem está assistindo, quem está conhecendo o Uniplus, dos segmentos que o Uniplus, por algumas razões, ainda não atende. Então, geralmente, são alguns tipos de negócio que tem ele tem uma necessidade, uma especificação dentro do produto que é bem específica para aquele ramo e ainda o nosso sistema ainda não está preparado para atender, né? Sim, sim, Janta. Uma delas ali, até como já está aparecendo ali, são óticas, né? Então, acaba tendo que controlar um pouco mais essa questão de graus. Precisa realmente de um recurso, algo muito específico. E não foi o foco da Interdata no momento. Então, às vezes Uhum. exige ter um controle a mais, que é, por exemplo, a farmácia tem que estar fazendo algum cadastro com Anvisa e coisas nesse sentido, assim, que realmente tem um controle a mais até do governo, né? É um pouco complicado. Aí, como a gente sabe, o governo acaba mudando várias regrinhas, né, o tempo todo, e a gente está sempre atualizando, está sempre atualizados nesse sentido. Então, nós temos o nosso foco ali, né? Então, farmácias, no momento, a gente não consegue atender devido a isso. Os salões de beleza, assim, clínicas odontológicas, médicas e até veterinárias, não conseguimos também, mas até eles utilizam, por exemplo, agendamentos, né? Esse controle de agendamentos nós não conseguimos fazer no momento.
às vezes um controle de um remédio, é um pouco mais, sabe? Já não é muito assim, nós Parte não de queremos. receituário também, né? A gente não tem. Exatamente, não é muito assim, ó, não querer. Tem a questão do foco, estratégia da própria Intelidata, e também a gente não está dizendo aqui que futuramente não possa ser feito, né? Sim. Faz um estudo de mercado, vê que é a demanda, não tem por que também a gente às vezes não, decidimos que vamos colocar isso agora. Mas é o que a gente não atende no momento, é devido a isso, tá? Às vezes é algo muito específico e nós estamos, às vezes, focados em alguma coisa agora e queremos finalizar, né? Então, fazer do início, meio e fim. Então, não quer dizer que futuramente nós não podemos atender. Mas, no momento, esses seriam realmente os pontos que nós não conseguimos estar atendendo, tá bom? E uma coisa que é importante comentar é que os ramos de atuação que a gente atende hoje com o Uniplus, nós atendemos porque o sistema atende completamente. Ele faz isso muito bem, né? Ele não faz, digamos assim, pela metade. Exatamente. Então, se for para entrar em qualquer um desses ramos de atuação, como ótica, farmácia, posto de gasolina, salão de beleza, para atender pela metade, a gente prefere, no momento, não atender. Não, então a gente dá um passo para trás, vamos desenhar realmente aí como o sistema precisa atender isso, e no futuro a gente faz isso, né? Mas se for para Sim. atender pela metade, a gente sabe que a filosofia da Intelidata não. Então a gente vai atender bem o que a gente sabe atender com o sistema, né? Sim, com certeza. E são 24 anos, né, Janta? Então, o sistema realmente ele 24. está bem estável, assim, ele está bem, os recursos, tudo que foi feito até hoje, já teve muito, já aconteceu problema, já aconteceu, estamos em constante mudança, né? A gente sabe que o Uhum. sistema é assim, a gente está evoluindo, então a gente precisa sempre deixar rodando e deixar ok, como eu falei, tudo dentro das normas, então a gente tem que estar sempre trabalhando para isso. Então, a partir do momento que isso está ok, a empresa definir, não, vamos trabalhar com outra área, isso vai ser feito. Sim, Então, o negócio é atender bem, né? E a gente já está fazendo isso hoje. Então, é isso mesmo. Muito bem. Até que tu comentou essa questão dos 24 anos, a Intelidata já está no mercado de desenvolvimento de softwares há 24 anos. O Uniplus é um produto que já está no mercado desde 2009. Então, assim, ele está muito mais evoluído, né? Hoje, já são aí 11 anos só do Uniplus, né? Que é o sistema hoje que a gente realmente comercializa com as revendas. E, poxa, ele tá bem preparado, assim, para atender o mercado, né? Inclusive, a gente vai comentar um pouquinho depois sobre o que a gente lançou recentemente também, né? Uma versão aí especial do sistema. Bom, o outro segmento que a gente realmente deixou para o final, esse ramo de atuação que o Uniplus também atende, é um ramo de atuação que, principalmente aí nos últimos meses, ele tem crescido muito, e ele tem crescido principalmente pela questão de deliveries, pela questão de entregas, né? Que é uhum, justamente o ramo de alimentação, né? E aí a gente foi lá para o Data Sebrae também para pesquisar qual que era o potencial de mercado desse ramo de atuação, e a gente filtrando lá restaurante, bares, lanchonetes, a gente tem praticamente 850 mil empresas no Brasil. Isso são empresas formalizadas, né? Claro que a gente sabe que existem outros negócios que não estão formalizados, mas para você atender, para você implantar realmente o sistema em alguma empresa, ela tem que estar formalizada. Então, tem hoje quase 900 mil empresas no Brasil desse ramo de alimentação. E aí entra realmente o nosso último ramo que a gente vai comentar hoje, que é onde talvez o Uniplus tenha um potencial muito legal aí, pela quantidade de funções específicas para ele, que é bares, lanchonetes e restaurantes, né? E aí vai sim. entrar bar, lanchonete, restaurante, pizzaria, casas de sushi, hamburguerias, padarias, empresas que comercializam alimento apenas por delivery, ele também está pronto para atender, né? Sim, é a nossa cerejinha do bolo, Janta. Isso. Então, realmente o nosso sistema ali para estar atendendo esse ramo, ele está bem completo, tá? Foi inclusive quando eu comentei ali que a gente acabou empacotando, nós empacotamos alguns recursos, né, para facilitar para a venda ali do nosso canal vendedor. Ele foi um dos primeiros, então ele é ali o ancião, sabe? Ele está bem completo ali, ele foi um dos primeiros, a gente realmente trabalhou bastante em cima dele. Então, vamos falar um pouquinho, né? Possui as comandas, então, tanto comanda física, o controle, né, de comanda física, ou comanda eletrônica. Então, se o cliente ali
optar por trabalhar ali com o smartphone, né? O garçom com o smartphone, ele consegue fazer os pedidos que automaticamente vão para a cozinha, né? E isso já entra para uma fila de produção, então se tiver uma televisão lá na cozinha, ele já consegue fazer esse controle também. O controle ali de mesas, em todos os sentidos ali, se é juntar as mesas, fazer, agrupar, separar, o rateio ali das despesas, né, do pessoal que está na mesa, está em 5, 6, 7, consegue fazer tranquilamente, isso é bem, bem bacana. Se não trabalhar, às vezes, com o próprio smartphone ali, tem os microterminais, diversas integrações até com balanças, catracas. Então, aquele estabelecimento, por exemplo, que utilizam uma comanda, que você retira a comanda quando você entra, né? Passa por uma catraca, faz o consumo dos produtos, depois você paga essa comanda, o vendedor, o atendente, ele te entrega essa comanda para você sair, você tem que colocar ela ali, né? Para a única forma de liberar, ele vê que está tudo pago e acaba liberando ali a saída. Nós temos também esse recurso. Os microterminais, então, ali para você estar inserindo, né? Tem aqueles locais que você vai lá e insere os produtos, eles também já vão para a cozinha. A própria venda balcão, então, se optar por aquela venda que o cliente chega, paga, pede o que quer, paga e senta, depois já pode ir embora, também conseguimos fazer. O delivery que tu comentou, né? Então, hoje vem crescendo muito, muito, muito esse mercado. Nós estamos atendendo muito bem. Nós temos até alguns recursos muito legal para quem entra e vai fazer o pedido e, por exemplo, quer passar algum trote. Então, aqueles números você consegue cadastrar eles para, se eles tentarem novamente ligar, né? Estão tentando ligar, estão tentando, o sistema vai te mostrar, vai te falar, ó, esse número já foi um trote. Então, é um recurso assim que realmente, em alguns locais que acontece muito, né? O cliente pode ficar até mais tranquilo em ignorar, enfim, fazer o que ele achar melhor. Então, E com respeito à integração, Jéssica, tem alguma coisa sim, nós diferente? temos a integração com o iFood, né? Uhum. Então, o cliente ali pode estar trabalhando nessa questão do delivery, né? E integrar ali com o iFood, que hoje também cresceu bastante, né? A gente está acompanhando bem isso. Então, isso pode ser uma facilidade para o cliente, né? A gente sabe que cresceu muito hoje, os clientes acabaram se adaptando. Então, é outro, né? Outro ramo que a gente atende muito, muito, muito bem mesmo, tá? Então, com outros recursos, como, por exemplo, tabela de preço, que isso pode ser utilizado até nos mercados, em açougues, e enfim, que é o controle, por exemplo, você coloca uma televisão no local, coloca os combos, então, por exemplo, batata frita, hambúrguer e a coca, né, por determinado valor, né, um refrigerante Seria, ali. essa tabela de preço seria aquela televisão, aquele monitor que eles exibem o preço, né, por exemplo, das Sim. carnes em açougues e em restaurante eles colocam tipo um menu virtual ali, né? O menu fica aparecendo ali o que eles têm, por exemplo, promocional, algum combo. Então, o cliente que está na fila, isso funciona mais, acho que acredito, na venda balcão, porque daí o Sim, pessoal fica ali paradinho ali na fila esperando para ser atendido, né? Tanto no sim. açougue também. E ele também pode chamar por senha, né? E enquanto a pessoa está na fila, aparecendo notícias, enfim, é outro recurso bem bacana que é utilizado em açougues, né? Ou também em restaurantes. Então, restaurantes, bares, ali como tá aparecendo ali, ó, pizzaria, casa de sushi, é realmente um ramo muito bom de atuação que cada vez cresce mais, né? E o nosso sistema ele tá perfeito para estar atendendo. Ele tem diversos outros recursos que o PDV acaba possibilitando, mas que realmente eu não consigo falar aqui, mas o pessoal vai se interessar bastante quando começar a estudar, tá? Sim, basicamente com o Uniplus para essa área de restaurantes aí você você automatiza todo o processo ali, né? Do atendimento com o Tudo. garçom até a parte do caixa, a cozinha, Sim, fica tudo automatizado e integrado no sistema. E isso aí com certeza traz mais gestão para o negócio deles, né? Que é com- até a tagline aí do Uniplus, né? Mais gestão ao negócio. E realmente é sim, uma coisa que a gente acredita que pode ajudar essas empresas, né? sim, com Uma certeza, coisa né? que eu esqueci de comentar, a gente esqueceu de comentar lá na parte do Uniplus para lojas, para varejo, a gente comentou agora da integração com o iFood,
mas o UniPlus ele tem uma integração também com o WooCommerce. Uhum. Então, a gente já teve procura, né? Pessoal procurando essa integração, e hoje dá para integrar o UniPlus sim com essa plataforma de e-commerce para você levar a loja do teu cliente para a internet, digamos assim, né? Dá para fazer isso também, né? Em todas as nossas versões ali, é possível trabalhar com essa integração ali do e-commerce, né? Que é outra área que está crescendo, muitas pessoas hoje compram praticamente tudo pela internet, então realmente é uma opção. Então, assim, de Sim. modo geral, Jonathan, recursos, assim, para automatizar cada vez mais a empresa do cliente nós temos, tá? Então, é uma questão realmente, às vezes, por falta de conhecimento do canal vendedor, então, às vezes acaba não oferecendo, fica com receio, mas tem bastante recurso, sim, que se o pessoal ali se aprofundar mesmo, vai realmente conseguir vendas por chamar a atenção do cliente, tá? Porque Sim. muitas vezes, né, a gente sabe que o cliente, ele compara muito com o concorrente, fulano faz isso, mas a gente tem dentro de casa, então, Uhum. com certeza tem bastante recurso ali para ajudar. Beleza? Então tá. Fechando aí, então esses seriam os quatro principais ramos de atuação que a gente tem com o UniPlus, né? Então, empresas de serviço, lojas, né? Comércio varejista geral, o Sim. comércio de alimentos, que seriam os mercados, supermercados, e as Uhum. empresas de alimentação, que são os bares, lanchonetes e restaurantes. Esses são os pilares aí de ramos que o UniPlus pode atender. Uma coisa que é interessante a gente comentar é que o UniPlus, a partir do dia 28 de maio desse ano, ele mudou um pouquinho, né? Inclusive, a gente teve uma mudança na marca, uma mudança na identidade do sistema, justamente porque a gente lançou o UniPlus numa nova versão, que é a versão web. Então, hoje a gente tem o UniPlus disponível tanto em versão desktop quanto na versão web. E até uma frase aqui que a Jéssica comentou é que não tem no Brasil um sistema web desse tamanho, né, Jéssica? Não, não tem no Brasil. É verdade, Jonathan. Realmente é porque assim, ó, ele ficou muito bom. Ele ficou muito bom. Tá saindo muita coisa legal, realmente, assim, através disso, por hoje a gente ter esse sistema web, né? Ele é muito rápido. Nós utilizamos na Interdata há mais de um ano, né? Então, teve bastante tempo para saber o que pega, não pega. A Uhum. Interdata não é uma empresa pequena, né? Então, para controlar tudo isso. E ele tá indo muito bem. Eu acho que realmente eu usei essa frase realmente de não tem no Brasil para realmente vai ser difícil alguém encontrar um sistema web que entrega o que o nosso está entregando, tá? Porque Uhum. assim, ó, como eu falei, o nosso sistema ele é bem completo, ele é muito fácil, é o que chama atenção. Qualquer pessoa consegue realmente utilizar o sistema, né? Ele simula muito um navegador, então ele já abre com abinhas, você consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. E outro sistema, muitas vezes você tem que ficar fechando. Então Uhum, ele sim. já fazia isso no desktop. E aí veio toda essa facilidade para a web, né? E ainda muito rápido, com todos os recursos que tinha, né, no desktop. Então, assim, ó, ele Sim. realmente tá crescendo cada vez mais. A gente não parou as melhorias que a gente está fazendo nele para ele, mas ele tá muito bom. O pessoal vai gostar bastante de trabalhar com o nosso sistema web. Inclusive, se você quiser ver o sistema web rodando, tanto a versão desktop quanto a web, a gente tem aqui no canal do YouTube demonstrações. A gente teve webinars que a gente fez demonstrando. Tem dois vídeos de demonstração da versão desktop e tem um vídeo um pouco mais extenso com uma demonstração com o pessoal do desenvolvimento lá da Interidata demonstrando o UniPlus Web. E a gente também tem um outro vídeo, se você procurar aqui no nosso canal, tem uma playlist do Uniplus Web, tem um vídeo de depoimentos de revendas, que já, eu acho que basicamente mais de um ano também elas já estão com clientes rodando com esse sistema. Então, como a Jéssica comentou, a própria Intelidata utiliza isso como gerenciamento, então a parte de contas a pagar, contas a receber, toda a parte de gerenciamento de contratos, está tudo hoje dentro da versão web do Uniplus para controlar realmente o dia a dia da Intelidata. Então, com certeza, tem potencial para atender muitos clientes aí no mercado. Tem. Uhum. Com certeza, ele chama a atenção de quem já trabalha com o nosso sistema, justamente porque o cliente não, ele só sente a diferença das coisas boas que o web trouxe, mas o que ele tinha antigo, o cliente final ele não sente falta, tá tudo igual.
e chama muita atenção do cliente novo, né? Então, canais de vendedores aí, aproveitem que esse é o momento, né? E só para fechar essa parte do web, uma pergunta que às vezes surge, né? Poxa, então vocês estão, Teledata desenvolver um sistema web para vender direto para o cliente? Novamente a gente comenta, né? Não, A gente não atende cliente final, mesmo com o sistema web, a gente ainda depende das revendas para prestar o atendimento, para vender o sistema lá para o cliente, principalmente porque para você vender o web você tem que fazer a escolha da hospedagem para o seu cliente de acordo com a sim. necessidade dele. Então, mais do que nunca, a gente depende da revenda para fazer essa venda no cliente final. Então, quanto a isso, você também pode ficar seguro e tranquilo, né? Que a gente jamais vai Sim. passar por cima da revenda para vender ou atender diretamente o cliente. Com certeza. Não é nosso foco, né? Uhum, é isso aí. Então, é isso aí, Jonathan. Eu acho que a gente comentou bastante coisas ali a respeito do UniPlus. Tem muitas outras coisas interessantes, só que realmente tem que aprofundar e iria levar pelo menos uns 2 dias para a gente falar tudo aqui. Sim, Então, eu acredito que já deu para conhecer um pouco, né, dos ramos que a gente consegue atender. sim. A gente conseguiu, acho que, abordar bastante. E, claro, vai surgir algumas dúvidas ainda. A gente não falou de tudo. É impossível a gente falar de tudo aqui em 40 minutos, uma hora. Mas você pode depois conversar com o nosso pessoal de atendimento para tirar essas dúvidas e a gente vai ter o prazer de explicar para você o que, que a gente tem de mais específico para cada um desses ramos, né? E eu Uhum. acho que com certeza vai dar uma visão melhor aí de, beleza, como a minha revenda hoje pode conquistar novos clientes, conquistar um novo nicho de mercado com o UniPlus. E vai ajudar muito você e a sua empresa a crescer também, né? Sim. Bom, pessoal, a gente queria agradecer então a presença de todos, né? Muito obrigado aí pela sua participação. A gente viu que tem algumas perguntas aqui já, algumas questões ali no chat. A gente vai hoje indicar aí, se você tem alguma dúvida aí, você quer tirar com a gente tem o nosso time lá de atendimento hoje para quem já é revenda e também a gente tem os nossos especialistas em novas revendas. Então você pode se cadastrar lá no nosso site. Eu acho que aqui na descrição do vídeo agora não vai ter, porque a gente mudou o link, né? Mas depois vai ficar um link aqui na descrição desse vídeo, ou mesmo se você acessar esse link que está aí na tela, bit.ly barra revenda-intelidata, você pode se cadastrar lá e em seguida um especialista em novas revendas vai entrar em contato com você, vai tirar suas dúvidas, vai te apresentar o sistema, toda a política, enfim, vai dar toda a informação necessária. Queria agradecer também a Jéssica pela participação e também pela produção da pauta, que ela ajudou, praticamente produziu a pauta sozinha hoje, essa semana, né? E Ah, sim. obrigado pela tua participação também, tá, Jéssica? Obrigada também. Foi um prazer estar compartilhando um pouquinho. Beleza, então, gente. A gente agradece muito a presença, a participação de vocês. Não esquece de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal. E se você quer conversar um pouco mais com a nossa equipe, se tornar uma revenda, a gente estende o convite aí para você conhecer mais o nosso produto. Tá certo, gente? Até mais, Até mais. agradecemos e até a próxima. Tchau.